Olá! Vamos agora aprender um pouco a respeito sobre comparação de números reais. Não é isso? É uma questão importante que cai bastante em concurso, também cai bastante em prova no colégio. O conjunto dos números reais, ele tem uma propriedade muito importante que é chamada a tricotomia. É um nome estranho, né? Parece tricô da vovó, mas não é não. Ó. Tricotomia dos números reais. A gente pensa assim sobre essa propriedade. Ah, mas é claro que é assim, óbvio, só pode ser assim. Mas tem que ter um pouco de cuidado, porque tem muitos conjuntos que não têm essa propriedade aqui, da tricotomia. Então ela é importante. O nome assusta, mas ela é uma bobeira. Vamos ver só como é que é. Ela diz o seguinte, ó, a tricotomia dos números reais. Tri significa o que para você? 3, né? Tri. Então, ela diz o seguinte, se a gente pegar o número real, então pega lá, imagina que tem um saco, uma sacola de números reais. Você mete a mão lá dentro e pega o número real. Peguei o número real. Essa propriedade da tricotomia diz o seguinte, quando você pega o número real, só tem 3 possibilidades para esse número real. A primeira é que ele é zero, não é isso? Se você pegar um número real qualquer, tem 3 possibilidades para esse número real. A primeira é que ele seja zero. A segunda é que ele seja maior que zero. E a terceira é que ele seja menor que zero. Não é isso? Então, existe uma ordem natural no conjunto dos números reais, que é, por exemplo, essa aqui do lado. Né? Então, ó, dado um número real qualquer, ou ele está aqui no meio, ou ele é zero, ou ele está para o canto da direita do zero, ou seja, ele é positivo, que é esse aqui, né, maior que zero, ou ele está no canto da esquerda do zero, negativo, que é menor que zero. Como eu falei, né, a gente pode pensar assim, mas que óbvio, isso aqui é claro. Mas, gente, cuidado, tem muitos conjuntos que não existe essa propriedade, não existe. Então, não tem como você comparar. A gente só pode fazer comparações. O que é fazer comparações, né? Ver qual é maior, ver qual é menor, ver se é igual, ver se é diferente. A gente só pode fazer comparações graças a essa tricotomia dos números reais, graças a essa ordem que existe aqui natural. Então, por exemplo, a gente sabe naturalmente que o número positivo, tá vendo? É maior do que zero. O número positivo é maior do que o negativo, tá vendo? Um negativo é menor do que zero, não é isso? Agora, se eu for querer comparar dois números positivos, né? Dois positivos, eles podem ser iguais, né? Eles podem ser diferentes. E se eles forem diferentes, quem está mais longe do zero é o maior, não é isso? Quem está mais longe do zero é maior. Por exemplo, 7 é maior que 2. Agora, o que significa aqui isso para os negativos, né? Para os negativos é justamente o contrário. Se eu tiver dois números negativos e quero comparar eles podem ser iguais, não é isso? Por exemplo, menos 5 são iguais, ou eles podem ser diferentes. Se eles forem diferentes, eu posso falar qual é o maior e qual é o menor. Então, por exemplo, um número negativo que está mais longe do zero é o menor, não é isso? O maior é o que está mais perto do zero, né? Por quê? Porque quanto mais para a direita, né? Maior é o número. Tudo bem, gente? Então, por exemplo, ó, 1000 é maior do que 1, não é isso? E menos 1000 é menor do que menos 1. Ou seja, o menos 1 é maior do que o menos 1000. Por quê? Porque o menos 1 está mais perto do zero. Então, essas comparações entre positivos e entre negativos, entre só positivos e entre só negativos, tem essa coisa diferente, né? Por exemplo, os positivos, só positivos, né? Comparando só positivos, o maior é o que está mais longe do zero. Só agora negativos, o maior é o que está mais perto do zero. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então vamos ver agora algumas propriedades, né? Algumas regrinhas, algumas dicas para fazer comparações para alguns casos especiais de números. Por exemplo, para as frações. Como é que eu faço para comparar frações? Não é isso? Para comparar frações, fica muito mais fácil fazer essa comparação se elas tiverem o mesmo denominador. Então, aí já está uma dica. Se então não tiver o mesmo denominador, a gente precisa colocar elas no mesmo denominador para poder comparar, tá bom? Ou seja, fazer o MMC. Agora que então as frações têm o mesmo denominador, qual vai ser a maior? Qual vai ser a menor?
A maior vai ser a que tem o maior numerador. E a menor vai ser a que tem o menor numerador. Então, ó, na matemática, existem alguns sinais, né, que nós usamos para fazer essa comparação. Ó. Tem o igual, que é muito conhecido nosso, mas também tem o diferente, que é um pouco não usado, né, e a gente acaba esquecendo. Na matemática tem uma regra para sinais, sabia? Quando um sinal significa uma coisa, né? Por exemplo, igual significa que duas coisas são iguais, não é isso? Agora, quando você quer dizer o contrário de um sinal, a gente escreve ele com um traço assim, entendeu? Então, esse aqui é o igual, esse aqui é o diferente, tá bom? É isso mesmo, né? Todo símbolo que tem um traço, assim no meio, deitadinho assim, significa o contrário do que seria o símbolo sem o traço, né? Ou seja, igual, diferente. Esse aqui é o maior, não é isso? E esse aqui é o menor. Agora, se nós formos juntar o maior com o igual vai dar o maior igual. O que esse símbolo aqui significa? Significa que é maior ou é igual. E se formos juntar o menor com o igual, vai dar o menor igual. A gente fala assim, menor igual, menor igual. Mas o que significa o que esse símbolo significa? Que é menor ou é igual. Esses símbolos aqui a gente vê mais pra frente. O que a gente mais costuma ver mesmo é o igual, o maior e o menor, tá bom? Ficou legal assim, escrito assim, né? Parece que é desenho nas cavernas, ficou legal. Então, gente, a gente olha para isso aqui agora, né? Para esses sinais, para esses símbolos matemáticos e fala, caramba, que interessante. Será que sempre foi assim? Gente, não foi sempre assim. Esses símbolos aqui, eles demoraram muito tempo para surgir, muito tempo. Por exemplo, não existia um sinal de igual, não existia um sinal de igual. Eu não sei como era feito, mas as pessoas que faziam matemática, né? Eu acho que elas escreviam igual, igual. Quando queria dizer que uma coisa era igual a outra. Esse símbolo aqui é recente. Do igual, eu até sei a história. Agora, do maior e do menor, eu não sei a história, depois eu até vou pesquisar. Mas do igual, tem a pessoa que criou esse símbolo, né? Que começou a usar, aí ficou famoso. Ficou famoso porque funcionava, né? Ficou famoso não a pessoa, ficou famoso o modo de escrever igual, desse jeito. Ela disse assim, eu vou usar para significar igual o símbolo de duas barras assim, escritas deitadas, porque elas são iguais. E não tem nada mais igual do que isso. Então isso vai significar igual para mim. E como foi útil, né? Tipo assim, é uma notação simples, dois traços assim iguais, que denota igual. Então todo mundo acabou usando. Então ficou famoso esse modo de escrever o igual. E todo mundo começou a usar. E até hoje, em todo o planeta Terra, a gente usa esse símbolo igual aqui. Na China, no Japão, na Europa, no Brasil. Vamos lá então, gente, ó. Falando de frações, tá vendo? Eu quero comparar essas duas frações. E aí? Qual é o maior, qual é o menor? Como é que a gente faria isso, né? Muitos vão pensar assim, isso é fácil. É só você dividir essa aqui, né? Divide 2 por 3, né? E calcula. Divide 3 por 4 e calcula. E vê no número com vírgula, né? No número decimal, quem é menor, quem é maior. Mas como eu falei, tem outro modo de fazer isso. Esse modo não tá errado não. Se você dividir, pode fazer, não tem problema. Mas como eu falei, ó, o ideal, né, acho que é até mais rápido também, porque às vezes a gente pode se embolar na conta. O mais rápido é fazer MMC, colocar elas no mesmo denominador. Porque com o mesmo denominador eu consigo comparar. Então, ó, quem é o MMC de 3 e 4, né? É 12, né? É 12. Então, ó, se é 12, então aqui eu vou botar 3, né? E aqui eu vou botar 4. Então vai ficar 4 vezes 2, 8. Então, 2 terços virou 8 sobre 12. E 3 sobre 4, né? Aqui 3 virou 9 sobre 12, tá vendo? O que eu fiz aqui, né? Isso. Eu só fiz MMC. Eu transformei essas frações para as frações com o mesmo denominador. Agora, gente, que tem o mesmo denominador, é fácil comparar, não é isso? Porque é mais ou menos como se a gente pudesse ignorar completamente. É como se a gente realmente pudesse ignorar completamente o denominador, porque é igual. É só pensar assim, ó. Pensar assim de um modo mais difícil, depois o modo mais fácil, ó. Eu tenho 8 em 12. E eu tenho 9 em 12. Quem tem mais? Quem tem 9 em 12, né?
mas não precisa pensar assim. Sabe por quê? Porque quando a gente tem o mesmo denominador, você esquece ele, esquece. Nem precisa olhar para ele. Quando tá igual, né? Quando tá diferente, não. Mas quando tá igual, você esquece ele. E fala, 8 é o que de 9? 8 é menor que 9, né? Então, a gente tem aqui que essa fração, então, é menor do que essa fração, tá vendo? Então, é assim que a gente faz, gente, para comparar frações, tá bom? Então, fica esperto em relação à tricotomia dos números reais. Não pode errar, né? Essa parte aqui é importante, de ver quem é maior, quem é menor. Fica esperto com os números, com os símbolos, desculpa, com os sinais, né? E fica esperto com as frações. Sempre que tiver fração, então, a gente, sempre que tiver fração com denominadores diferentes, a gente iguala os denominadores e depois compara, então, os numeradores. Ignora o denominador e só compara o numerador. Aqui a gente também poderia usar o símbolo, por exemplo, menor ou igual. Só que não faz muito sentido usar menor e igual aqui, porque o 8 não é igual a 9, né? O 8 é menor que 9, Mas não estaria errado se nós usássemos 8 menor ou igual que 9, porque o 8 é menor que 9. Então, se ele é menor que 9, ele é menor ou igual que 9. Mas vamos deixar os símbolos, esses dois símbolos aqui, para depois, tá bom? Vamos começar primeiro com esses aqui. Gente, grande abraço e tudo de bom e bons estudos.